Olá pessoal, vamos dar continuidade à aula agora de teoria do controle óptimo, né? Antes de nós avançarmos nessa parte, é interessante você ter ideia de como funciona a teoria do controle óptimo, certo? Até o presente momento vocês viram com o professor Newton a questão de otimização, né? Otimização com ou sem restrição, principalmente com restrição, certo? Que nós tínhamos uma análise estática, certo? Essa análise estática, ela se dava você procurar encontrar um ponto, certo? De máximo ou um ponto de mínimo local. Ou seja, seria um ponto aonde uma função, por exemplo, uma função lucro maximiza o seu lucro, certo? Um ponto aonde uma função custo minimiza o seu custo, certo? Então, era uma análise bastante estática, né? É um ponto que gera esse nível ótimo, né? Seja de máximo ou mínimo local. A ideia do teoria do controle ótimo é parecida, sendo que o que é que ela diferencia em relação à análise estática? É porque ela vai levar em consideração o tempo, certo? O tempo ela leva em consideração. Certo? O segundo ponto, certo, é que ela não quer encontrar um ponto fixo no tempo que maximiza, né, a quantidade ótima, que venha maximizar a utilidade, a quantidade ótima que minimiza os custos da firma. Não. A ideia é buscar uma trajetória, certo? Uma trajetória que leve a uma condição de maximização ou de minimização ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo, certo? Esse tempo pode ser definido ou indefinido, ok? Certo? Então, relembrando, nós tínhamos a parte de análise estática, que você encontrava um máximo ou um mínimo local, dado que eu tinha uma função e tinha uma restrição dela, certo? Agora, nós vamos levar em consideração o tempo, ou seja, ela tem uma análise dinâmica, certo? E que agora se vai buscar é uma trajetória ótima, certo? Do comportamento das variáveis que proporcione uma maximização ou uma minimização, certo? Isso seria a ideia de você trabalhar com controle ótimo. E pessoal, ela é bastante utilizada de forma exaustiva na macroeconomia, né? Quando vocês forem fazer macroeconomia 2, principalmente os alunos do doutorado, certo? Eles vão visualizar muito isso em modelos de crescimento econômico. Modelo de crescimento de Solon, modelo de crescimento de Ramsey, certo? Quando você for trabalhar com os modelos de crescimento endógeno, o modelo do Homer 86, Lucas 88, Homer 90, certo? Todos eles utilizam a técnica de controle ótimo para o desenvolvimento de suas teorias, certo? Então, ela é bastante interessante você ter o conhecimento. Vamos ver tudo? Não. Vamos ver o necessário para vocês trabalharem, para vocês se familiarizarem com essa técnica, ok? Certo? Nós vamos na nossa avaliação, nós vamos cobrar, lógico, o conteúdo dele, mas um conteúdo bem menor do que em termos de proporções do que a parte de integral, ok? Então aqui vai ser uma visão geral de como se dá a teoria do controle óptimo, ok? Então, como nós tínhamos mencionado, na análise estática, né, nós tínhamos o que? Para encontrar um máximo mínimo local de uma análise estática, pontual, certo? Aqui não, aqui nós vamos trabalhar com economia dinâmica, onde o tempo ele entra no modelo
de forma explícita e destacada, assim como na integral, certo? Em geral, nós temos o que? O tempo inicial e o tempo terminal, certo? Mas podemos também trabalhar com integrais indefinidas, né? Mas na grande maioria das vezes se trabalha com integral definida, certo? Então, a solução para qualquer variável não tomará a forma do valor único, como nós tínhamos um ponto de máximo e um ponto de mínimo local, e sim uma trajetória temporal completa dentro daquele intervalo, no caso do análise com a integral definida, ou ao longo do período do tempo com integral indefinida. Ok? Certo? Para nós visualizarmos a coisa bem de forma sintética, vamos apresentar um problema simples de controle óptico, certo? Eu tenho aí, eu quero maximizar essa integral definida em um tempo inicial zero, né? Seria hoje, né? E um tempo terminal t qualquer, certo? Onde eu vou ter uma função, e essa função primitiva, né? Ela tem o que? Ela tem, primeira característica, o tempo, né? O tempo, ele também entra como uma variável no período analisado, certo? Tem uma variável y, que essa é uma chamada variável de estado, a variável que você queira trabalhar, certo? E temos a variável u, que é a variável controle, né? Essa variável controle, ela busca auxiliar no comportamento dessa variável, dessa trajetória, desculpa, certo? E ela está sujeita a essa variação da variável estado em relação ao tempo. Vocês podem analisar que eu tenho aí dy, dt e eu tenho um y', certo? Esse y', toda vez que você trabalhar com a parte de análise dinâmica, quando você pode ter uma variável que ela seja ou y', certo? Ou y bola, certo? Uma bolinha assim no lado, tudo isso é um mecanismo de você representar que aquela variável ela está variando em relação ao tempo, certo? O que seria variando em relação ao tempo? Uma taxa de crescimento, certo? Uma taxa de crescimento ao longo do tempo. Eu posso muito bem pegar uma série do PIB brasileiro, certo? E tirar uma derivada dela em relação ao tempo, ao longo do período analisado, para saber qual a taxa de crescimento médio que eu vou ter ao longo desse período analisado, certo? Que é normal, certo? Então, na parte de economia dinâmica, é muito fácil você visualizar esse tipo de representação, né? Que nada mais é o que? Que vai ser a derivada daquela variável estado em relação ao tempo, ok? Esses outros intervalos, pessoal, um intervalo só uma forma de representar, certo? Eu tenho o y0 seria o a, seria uma parte do ponto inicial, certo? E yt seria um t livre para onde que? Para todo t dentro desse intervalo fechado de 0 a t, que é o dado que? Que é o dado da integral definida, ok? Certo? Então, nós temos o princípio do máximo. O princípio do máximo, ele vai me dar o seguinte, certo? Ele vai ser a condição necessária de primeira ordem da teoria do controle óptico. Não tem nada de diferente que vocês não vejam. Nós vamos apenas fazer uma adaptação, certo? Para isso, nós vamos utilizar uma função chamada hamiltoniana, certo? Ela é muito parecida com a função lagrangiana que vocês trabalharam de forma exaustiva na análise estática, certo? Vocês se lembram que na parte do lagrangiano eu tinha uma função e tinha uma lâmina restrição, né? Aqui é o mesmo modelo, certo? Mesmo modelo. Eu vou ter a hamiltoniana, que eu vou ter a função, a integral, certo? Mais lâmina, a minha restrição existente.
certo? Então, a função hamiltoniana, certo? Ela vai ser o que? Ela vai ser em função do tempo, da variável estado, da variável controle e agora do lambda, né? Desse lambda. E eu vou ter o que? Como eu mesmo disse, você vai ter uma função primitiva, certo? Mais o lambda dessa função derivada, ok? Certo? É isso que nós vamos denotar a função hamiltoniana. Para as condições de primeira ordem, certo? Eu tenho esse primeiro item, que esse primeiro item é só dizer que variável ela é convexa em relação à origem, que ela pode ser derivada, certo? Eu tenho o item 2, né? É que a variação do y ela vai ser igual à derivada do hamiltoniano em relação ao lambda, certo? Eu tenho o item 3, que a variação do lambda vai ser igual a menos a derivada do hamiltoniano pela variável y, que é a equação coestado, certo? E que esse tempo inicial do lambda, né, o tempo final do lambda vai ser igual a zero, que é a condição de transversalidade, certo? Do item 2, eu vou ter o que, certo? Que a variação da variável estado em relação ao tempo, certo? Ela vai ser igual ao que? A derivada do hamiltoniano em relação ao lambda, certo? Que a variação do lambda em relação ao tempo ele vai ser igual a menos a derivada do hamiltoniano em relação à variável estado, certo? E do primeiro item que nós temos é que vai ser o quê? Que a derivada do hamiltoniano em relação à variável controle vai ser igual a zero. Essa daí, pessoal, é aquela condição que vocês viram com o professor Newton, a condição de Cantucker, certo? Ela é uma representação da função da condição de Cantucker, certo? Ou seja, que você tem uma solução interior, ok? Então aqui tem uma solução interior. Dela, pessoal, nós vamos ter esse exercício, nós podemos fazer um exercício, certo? Que vai ser o que? Vai ser maximizar essa integral definida no intervalo de 0 a 1 da função que vai ser y menos u ao quadrado dt, sujeito à restrição o que? A variação do y em relação ao tempo igual a u, ok? Eu tenho montando a minha hamiltoniana, bem simples, certo? Hzinho igual a integral que está lá sem as informações, certo? Y menos u ao quadrado, mais lambda e o valor que está dentro da minha restrição, certo? Simples. Primeira condição, a derivada do hamiltoniano em relação a u igual a zero. Dela eu encontro esse valor que seria o quê? Que seria u igual aqui a lambda dividido por 2. Como o U é igual à variação do y em relação ao tempo, lambda dividido por 2. A segunda condição, certo, é que essa derivada do hamiltoniano em relação ao y, certo, seria igual a menos a variação do y do lambda em relação ao tempo, certo? Mas eu posso também trazer o inverso. Menos a hamiltoniana, a variação da hamiltoniana em relação a y, vai ser igual a lambda linha, né? Variação do lambda em relação ao tempo. Que se eu pegar essa informação, vai ser igual a quê? A menos 1. Certo? Você pode analisar aí na equação. Certo? Olha o sinalzinho negativo, certo? E a variação do hamiltoniano em relação ao lambda é igual a 1, certo? Se eu fizer essa primeira análise, pessoal, se a gente for analisar bem, certo? Se eu pegar, eu tenho que esse lambda do 2 é igual a menos 1,
certo? A variação do lambda. Se eu tirar a integral dela, vai ser igual a quê? A uma constante arbitrária C1 menos o tempo, certo? Posso jogar ela na equação 4, certo? Quando eu tenho a variação do y, certo? Substituo ela e vou ter o quê? Vou ter que o y', certo? Que é igual ao que? A restrição U vai ser igual a quê? A C menos 1, a C1 menos T dividido por 2, certo? Ou seja, isso está querendo me dar informação, certo? A seguinte condição, de que a variação de y em relação ao tempo, ela depende da condição arbitrária e de forma negativa em relação ao tempo. Quer dizer o quê? Que ao longo do período, quanto maior for os períodos, menor vai ser o comportamento do y. Vai existir uma relação negativa dela em relação ao tempo. Bem simples, certo? Bem didático, bem... não tem mistério não, certo? Uma outra coisa, pessoal, que não está aqui, que vale ressaltar, seria a condição de segunda ordem, certo? A condição de segunda ordem, pessoal, é bem simples. Da mesma forma que vocês tinham na análise estática, certo? Eu vou ter aqui na análise dinâmica. Essa primeira derivada, certo? A primeira condição de primeira ordem, que é a derivada do Hamiltoniano em relação a U igual a zero, certo? Se eu quero um ponto de máximo local, ou na trajetória máxima, que representa o máximo, desculpa, ela vai ser o quê? Essa derivada segunda do Hamiltoniano em relação a U, ela tem que ser negativa, certo? A mesma ideia na época que nós tínhamos de maximização e de minimização, análise estática. A derivada segunda do Hamiltoniano em relação a U sendo negativa, trajetória máxima, certo? Está explicando a maximização, certo? Derivada segunda do Hamiltoniano em relação a U, certo? Sendo positiva, eu tenho o quê? Eu tenho minimização, certo? Ok? Tudo tranquilo? Certo? Na próxima aula nós vamos fazer mais alguns exercícios para nós ficarmos mais a par dessa situação.